Deus escolhe você. Nosso destino foi formado e moldado desde a eternidade. Ele continua na eternidade, além dessa vida, mas também está disponível para nós encontrarmos aqui e agora. No Salmo 139, versículo 16 e 17 diz: Seus olhos viram a minha substância não formada, e no seu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus! Quão vasta é a soma deles! Um dia teremos que explicar se o pergaminho da nossa vida real corresponde ao pergaminho do que era o plano de Deus para nós. Deus providenciou tudo o que precisamos para que nossas vidas produzam ouro, prata e pedras preciosas que compõem o nosso destino. Madeira, feno e palha não sobreviverão ao incêndio do teste de fogo. Aqui está uma definição que eu encontrei para a palavra destino: o tesouro que Deus reservou para você, o qual Ele projetou para você possuir. Mas isso requer uma batalha e maturidade para atingir esse alvo. Ele enriquecerá a sua vida e trará satisfação a você com base no seu design único e promoverá o reino de Deus. O nosso design compatível com o nosso destino trará satisfação, em vez da futilidade e frustração que frequentemente experimentamos quando estamos tentando fazer tudo pelas nossas próprias forças. Deus escolhe a você. Na cultura bíblica, o filho primogênito tinha o direito a uma dupla herança, mas Deus nunca foi movido por essa cultura. Ele escolheu Jacó, José, Moisés, Gideão, Davi e Salomão. Nenhum deles era o primogênito. Ele escolheu também a Débora e a Esté, embora a cultura dissesse que elas não poderiam herdar nada. Todo mundo tem um destino, independentemente do sexo, posição ou qualquer outra medida humana. E nenhuma dessas considerações pode nos impedir se o buscarmos. A sabedoria humana não nos impede de conquistarmos a nossa herança em Deus. E não é por sermos sábios que nós somos escolhidos. A força humana não nos impede e não é por isso que somos escolhidos. A posição, título, cargo também não nos impede e também não é por isso que nós somos escolhidos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 25 ao 30, diz: Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e rendição. É pela ação dele. Nós não encontraremos e nem cumpriremos o nosso destino pela compreensão intelectual, pela força física ou força de vontade, nem por qualquer coisa que façamos, mas apenas pelo que ele faz.
Ele quer nos levar a um relacionamento íntimo com Ele. E nessa intimidade de relacionamento, somos capazes de ver, ouvir e sentir. Ver o que Ele está vendo, ouvir a voz dele e sentir o coração dele. Nunca encontraremos nosso destino se perdermos o nosso relacionamento eterno com o nosso Criador. Conhecer a Deus é o nosso chamado mais elevado e o foco central do nosso destino. O primeiro passo em nossa busca pelo destino é a intimidade com o Senhor. Conhecê-lo, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele pensa e o que Ele deseja. Conhecer o seu caráter, a sua natureza e os seus caminhos. Tudo isso só pode acontecer pelo espírito de revelação. Precisamos de um relacionamento próximo com o nosso Criador. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, também diz: Agora recebemos não o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus, para que possamos conhecer as coisas que Deus nos deu livremente, que também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas aqueles ensinados pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Embora Deus seja muitas vezes invisível e inaudível para os nossos sentidos físicos, ainda podemos conhecê-lo desenvolvendo os nossos sentidos espirituais e os sentidos da nossa alma. O relacionamento íntimo com Ele é cultivado exatamente da mesma maneira que as amizades humanas são cultivadas, passando um tempo juntos, tendo comunicação através da rendição, da humildade e compartilhando as nossas vidas. Dessa forma, nós temos acesso aos pensamentos dele e à experiência espiritual tangível das emoções dele, pelo espírito de revelação. E quando concordamos juntos, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais, há poder nesse acordo. Mas fica a pergunta: é esse o tipo e a profundidade do relacionamento com Ele que estamos buscando? Ele abriu a porta de acesso a si mesmo e está nos perguntando: você me quer? Há um convite à nossa espera. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: Ele foi quem nos salvou e nos chamou com um chamado santo, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o seu próprio propósito e a graça que nos foram concedidos em Cristo Jesus desde a eternidade. Por causa do seu propósito e da graça dele, tudo isso já era nosso muito antes de existirmos. Ele nos salvou. A palavra salvo vem da palavra grega sozo, salvar, libertar ou proteger, literalmente ou figurativamente, curar, preservar, fazer o bem, tornar completo. Trazer-nos de volta ao nosso propósito eterno é o objetivo da nossa salvação. Ele nos chamou. Kaleu significa chamar, dar lances ou convidar. Ele nos convidou a participar com Ele em nosso propósito e destino eternos, com um chamado santo. A palavra santo é ágios, significa sagrado, divino, puro, moralmente inocente ou consagrado, e algo projetado exclusivamente para nós por Deus. A palavra chamado vem da palavra grega klesis, que compartilha a mesma raiz que kaleu, e significa destino, vocação, convite.
Deus nos salva, nos restaura a totalidade e nos convida a participar do destino puro e santo que foi estabelecido para nós na eternidade. Mas como nós iremos responder a esse convite?